Olá, gente boa. Nesses tempos de coronavírus, todo mundo em casa e a gente vê tanta gente lendo a Bíblia. E gostaria de falar um pouquinho rapidamente, num vídeo bem caseiro, sem nenhum retoque. Se tiver falhas aí, desculpe aí, mas tem que ser rápido porque o vídeo é curto. Então, dizendo o seguinte, que é bom ler a Bíblia, mas a gente vê que as pessoas às vezes não têm condições de interpretar erros ou detectar erros tão grosseiros que o cristianismo criou no primeiro século, torcendo as escrituras em muitos textos para descartar Israel, que a Bíblia diz que Israel será colocado sempre por cabeça e não por cauda, e assim foi. Israel, a congregação dos apóstolos inicial, o tempo dos apóstolos, era a Kehillah de Israel, não era a igreja evangélica, e como depois colocaram, né? Então, só para citar um erro grosseiro de interpretação de texto, nem é doutrina, é interpretação de texto. Por exemplo, Romanos 11, ali no capítulo de Romanos 11, Paulo está falando sobre a oliveira verdadeira e a oliveira brava. E no capítulo 16, ele caracteriza essa oliveira dizendo que os ramos, o tronco, a raiz e os ramos são santos. E se está dizendo que no 11:17 de Romanos, está dizendo que esses ramos foram quebrados, parte dos ramos. Então está claro que é Israel, está falando da nação de Israel. Porque ele começa falando pelo tronco, pela raiz, dizendo que é santa, e que já no versículo seguinte, o 11:17 de Romanos, já diz, olha, se foi quebrado os ramos para que outras pessoas, outras nações, outros povos que não são judeus pudessem ser enxertados. Então está muito claro que está falando da nação de Israel. E logo fala também que os outros povos, todos os outros povos, são considerados gentios, que são a oliveira do mato, aquela brava, né? Então ele caracterizou ali duas nações. E daí quando diz que quebrou o ramo para ser enxertado nessa oliveira de verdade, aí diz que é Jesus. Mas onde é que entra Jesus aí no meio disso aí? Quer dizer, comparou a oliveira boa, Israel, falou nos ramos, que foi quebrado os ramos. Jesus não teve ramo quebrado, é Israel. E até porque ele disse, vocês foram enxertados na parte dos ramos, uma parte dos ramos que foram quebrados. Israel não foi rejeitado porque rejeitou Jesus, partes deles só rejeitaram. Senão não estava escrito em Atos, que diz assim, o livro de Atos dos Apóstolos, que diz assim, milhares de judeus aceitaram Jesus e são zelosos da lei. A congregação de Israel era judaica, não era igreja. No traduzir que eles colocaram igreja, mas ela não era igreja, era uma Kehillah, era uma sinagoga judaica. Tanto era judaica que Pedro teve uma visão e foi lá e recebeu Cornélios na sua congregação e disse, olha, nós não podíamos nem chegar perto de vocês, nem se comunicar com vocês. Então está na cara que fizeram uma congregação judaica, zelosa da lei, inclusive, disse, Deus, eu não vou comer nenhum animal desses que apareceu nesse lençol branco aí, porque é proibido lá em Levíticos 11. Então está na cara que eles eram guardador da lei, né? Era judaico. E eu estou citando isso, falando rápido, essa linguagem aí, muitos não vão entender, mas quem conhece a Bíblia vai entender sim, sabe o que eu estou falando. Então, como é que então fomos enxertados em Israel? Diz, não, foram enxertados em Jesus. Não, mas ele está falando em duas oliveiras, voltando para Romanos ali, ele está falando na oliveira boa e na oliveira má, a brava, do mato, né? E está dizendo que são os outros povos. Então, o que quer dizer com isso? Como é que foi enxertado? Não, através de Jesus, sim. Através de Jesus, mas a oliveira é Israel. E como é que eles vão ser enxertados em Israel por Jesus? Leia Efésios 2, do 11 ao 14, que está ali. É através de Jesus, mas enxertado na comunidade de Israel. E isso não pode mexer mais, porque quando foi dito isso, Jesus já tinha voltado para o céu e não se mexe mais nisso. Como é que vai mudar? Se cada um for fazer um puxadinho, uma varanda, um puxadinho na Bíblia, depois que Jesus foi para o céu, do que ia virar a Bíblia? Quer dizer, não pode mais mexer, ela já era os cristãos querem dizer assim, nós somos os sucessores da igreja primitiva dos apóstolos, então não pode mexer, né? Ali eles dizem, vocês não eram povo, mas agora vocês estavam fora da promessa, mas agora vocês chegaram à comunidade de Israel, e através de Jesus. Então, lá em Romanos 11, quando eu comecei o texto aí falando, lá a oliveira não é Jesus.
A oliveira é Israel e a oliveira brava são os outros povos. Mas isso aí não tem como inventar outra coisa ali, entendeu? Então tu vê que o cristianismo torceu muitos textos. Quando é que eles fizeram isso? Eles foram traduzindo a Bíblia do hebraico para o grego, uma nação pagã, e depois de lá passaram para o latim. E só depois de ter feito essa volta, em cada tradução dessas eles foram mexendo muito, muito, muito para descartar Israel de um jeito camuflado. Mexendo nos textos que hoje tu pega uma versão hebraica da Bíblia e pega uma tradução Almeida, você não tem textos que não dá para conhecer, de tanto que eles mexeram. Né? A Constituição brasileira, por exemplo, não pode ter uma vírgula, um exemplar do outro. A Bíblia pode ter milhões de textos do jeito que quiser, que é a palavra de Deus que não podia mexer, essa pode. Né? E daí, tendenciosamente, eles queriam descartar Israel, como descartaram logo dos concílios e tudo, e fizeram o que bem entender. Claro que daí eles mexeram e é por isso. E agora a pessoa passa por cima desses textos e está com a cabeça feita. É enxertado em Jesus. Não, ali naquele texto não. Através de Jesus, vocês foram enxertados na comunidade de Israel. Efésios, repito, 2, 11 a 14 está ali. Se aquilo não vale, então não vale o Novo Testamento, tem que jogar fora. E também se pode mexer, depois que Jesus foi para o céu, aquela doutrina que ficou, pode mexer. Ou então não diga que é sucessor da Igreja dos Apóstolos. É complicado, né? Então essas coisas eu gostaria de falar muito, mas volte lá, leia Romanos lá a partir do 11, 16 lá e veja que foi quebrado o ramo, foi de Israel. E foram enxertados lá, foram os outros povos, mas em Israel. Que jeito? Do jeito de Efésios que já citei agora, através de Jesus. Ficou só um povo. Mas quem é que era o cabeça? Era Israel. Eles eram cabeça, continuaram sendo cabeça. E milhares aceitaram o Messias e eram zelosos da lei. Eles, tanto eram cabeça que quando Pedro foi lá para receber Cornélio, ele disse, olha, nós, na nossa congregação, nós não podíamos nem falar com vocês, mas Deus disse que é para nós aceitar vocês. Então era eles que eram os cabeças e eles continuaram sendo, né? E aí o cristianismo, assim que os apóstolos morreram, eles criaram o cristianismo e torceram tudo isso. Isso que aconteceu. Vai buscar o que aconteceu no passado. Não pega de segunda mão, pega no início lá e vai aparecer isso. Um abraço.